Olá, eu sou Marcelo e estamos com mais um vídeo no canal e mais um vídeo de futebol europeu, né? Tinha falado sobre fazer um vídeo sobre futebol brasileiro, sobre as contratações que tiveram até agora, mas essas contratações vão vir depois. A camiseta tá toda surrada, mas não se preocupem com isso, porque a camiseta é para dormir. Deixa eu arrumar um pouco a câmera que aqui fica melhor, perfeito. De qualquer forma, hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a demissão do Xabi Alonso, e não só a demissão do Xabi Alonso, como uma mudança de cenário que estamos presenciando no futebol europeu. Uma mudança de cenário bem parecida com o futebol brasileiro, né? E falando um pouco sobre a demissão precoce, porque é uma demissão precoce do Xabi Alonso no Real Madrid, cara, surgiu até uns rumores, né? Lembrando que a demissão aconteceu ontem e eu estou gravando hoje, tá? Surgiu uns rumores sobre o fato da não ter sido ele não ter sido demitido. Ele pediu demissão. Tem essas questões, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá. E aí, bom, eu acredito que é mais provável do que ele ter sido demitido, porque eu acredito que o Real Madrid tinha uma certa confiança nele. Talvez ele tenha sido demitido depois de ele ter ido conversar sobre ter dificuldades com o elenco, porque era nítido. Depois da cena do Mbappé pedindo para todo mundo sair e o Xabi Alonso pedindo para todo mundo vir, eu já notei que tinha algo. Eu já notava antes que tinha algo esquisito, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo, né? E aí, bom, surgiu algumas questões aí, né? Acabou sendo mandado embora e os jogadores fizeram, postaram fotos e mensagens de despedidas e tudo mais. E bom, alguns jogadores, a maioria falou, mas alguns jogadores que estavam claramente sendo bem questionados nessa fase do Real Madrid, como Vinícius Júnior e Bellingham, que não vivem boa fase, nem Vinícius, nem o Bellingham, vivem boa fase. Rodrigo vem melhorando, mas eu acredito que o Rodrigo, no começo, vinha tendo uma certa dificuldade em lidar com o Xabi Alonso. Principalmente pela questão do que eu acredito que o Rodrigo queria jogar em outra posição, né? Queria disputar a posição com o lado esquerdo, mas eu acredito que não tinha a mínima chance. Acho que o Rodrigo ele não é um jogador para tomar vaga do Vinícius Júnior ou tomar vaga do Mbappé. Então, eu acho que seria mais provável o Mbappé cair para o lado esquerdo e o Gonzalo cair para centralizado e o Rodrigo continuar lá, do que o Rodrigo ir para o lado esquerdo. Eu acho que seria mais provável. Mas isso não é o caso, não é o assunto do vídeo. Mas, de qualquer forma, todos os jogadores postaram, quase todos, né? Os únicos que não postaram foram o Vinícius e o Bellingham. O Mbappé fez um post legal, o Arda Güler fez um post no feed dele, né? A maioria fez no Stories, né? O Arda Güler e o Dani Ceballos fizeram no feed dele. O que mostra que são jogadores que vinham tendo grandes oportunidades, tá? O Ceballos era um cara que aparentemente o Xabi Alonso estava gostando, tá? E é um cara que não é um cara que tem tanta essa confiança da diretoria e até dos outros treinadores que passaram, né? Foi emprestado por um tempo, então veio tendo essa oportunidade, assim como o Arda Güler, depende muito do que você fala, eu falo Güler, eu falo Güler na verdade. Então o Arda Güler vinha tendo muita oportunidade e acabou que ele foi meio que escanteado para colocar o Bellingham em jogo, né? O que eu também acho errado, né? Eu acredito que o Bellingham é um excelente jogador, mas se o sistema tático funciona melhor com tal jogador, você vai colocar tal jogador. Simples assim. Ah, porque o Bellingham ganhou o Champions. Tá, foda-se. Não faz diferença nenhuma. Faz muita diferença, mas é claro, você acaba perdendo elenco. Mas se você apresentar um bom futebol, você não vai perder o elenco, né? Você não vai perder a diretoria. Você pode perder o elenco, mas não a diretoria, o que às vezes é mais importante. E aí eu acho que quando você chega até a diretoria falando que você está pensando na possibilidade, que eu acho que foi o que aconteceu, está pensando na possibilidade de sair porque o elenco não está te apoiando, aí eu acredito que tem problemas. E outra, eu vi um post do Stories do Carvajal, né, que hoje é o principal capitão. Ele geralmente ele não tá jogando, então quem tá sendo capitão é o Valverde, mas hoje o capitão do Real Madrid é o Carvajal. Digamos que na hierarquia assim seria ele, tá? Mas como não vem jogando, o Valverde é o capitão, que nessa escada o Valverde seria o segundo capitão naturalmente, acredito eu. E ele também fez um post assim, graças, Mister, alguma coisa assim, tipo, algo bem, bem xoxo.
Então acredito também, se ele não tinha apoio do Carvajal, que é o principal capitão, não tinha apoio do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior, que é o principal jogador nos últimos anos, é um grande problema. Aí você não tem apoio também do Bellingham, que foi o Bellingham e Vinícius Júnior naquela Champions que eles ganharam, que tava o Tony ainda, o Tony Kroos e o Modric, eram os junto com o Kroos e com o Modric nem tanto, né, mas junto com o Kroos, o Bellingham e o Vinícius Júnior eram os principais jogadores, disparado, né, e, bom, e acredito que foi muito por perder o elenco, tá? Agora, indo para outra parte do vídeo, é falando sobre um pouco sobre esse assunto dessa mudança de cenário, né, então é um pouco sobre Xabi Alonso, Enzo Maresca, o Rubem Amorim, né? Eu acho que Enzo Maresca e Rubem Amorim tem mais uma questão de querer bater de frente com a diretoria, os dois, né? Por isso que saíram. O Xabi Alonso eu acho que é por perder elenco, apesar que eu acho que o Enzo Maresca não é o caso, mas o Rubem Amorim também é o caso de perder elenco. Eu acho que o Rubem Amorim não tinha um apoio muito grande nos vestiários, né? E eu acho que entra uma questão aqui do Rubem Amorim e do Xabi Alonso, me passa uma leve sensação que são treinadores que são excelentes treinadores, têm um grande conhecimento, mas pelo que acontece, assim, não sei se passa uma sensação, talvez, é o que me passa a sensação, de uma leve arrogância, assim, dos dois. Tipo, me passa essa sensação, sabe? Uma pessoa olhando de fora, tá? Lembrem, é uma pessoa olhando de fora. Eu não trabalho no Real Madrid, não trabalho no Manchester United, é um cenário que eu vejo de fora, né? E hoje eu acho que isso acaba criando uma dificuldade de ter um controle do elenco, diferente do Ismaresca, que tinha um controle do elenco, e ele bateu de frente com a diretoria. E bom, hoje, o que eu acho que está acontecendo na Europa? O caso, por exemplo, do Manchester United, eles de fato estão ficando cada vez mais impacientes com os treinadores. Isso por quê? Porque eles querem o quanto antes o United vir a ser o time que era antes. E não é bem assim, eles têm que dar tempo. Acabou de anunciar o Carrick, né? Que vai ser o treinador interino até o final da temporada, né? Eu achava que ia ser o Solskjaer, mas acabou sendo o Carrick. Posso estar falando errado, tá? Mas de qualquer forma. O Enzo Maresca, ele tinha um controle do elenco e eu acredito que ele vinha de um bom trabalho. Apesar de não vir de uma temporada de Premier League tão boa, eu acho que ele vinha de um bom trabalho sim, tá? Mas também acabou caindo. E qual que é a questão? Aqui eu acho que eles estão perdendo um pouco essa paciência. Hoje o Real Madrid ele quer voltar a ser o Real Madrid dominante da Champions League, que foi recentemente, novamente, né, ganhando as Champions. E ele quer algo muito rápido, né? Ele quer muito aquele futebol bonito, né? Eu lembro de um caso que teve do Luxemburgo num jogo que o Real Madrid estava ganhando. Isso é uma história que eu acho que até acho que o Lucha que contou essa história. O Lucha tirou o Ronaldo Fenômeno e tava ganhando o jogo pra caralho, assim. Tava goleando o jogo. E aí tirou o Ronaldo Fenômeno e o Florentino Pérez foi bater de frente, entrando na questão que ele queria, que ele não era pra ter tirado ele. Por que, que ele tirou ele? E aí ele foi lá e que ele falou, não, queria descansar o jogador, mas aí o, o caramba, Florentino Pérez falou, não, mas nós queremos futebol bonito. Nós queremos futebol bonito. E eu acredito que seja isso. E o futebol apresentado pelo Real Madrid não era um futebol bonito de se ver. Não era, de longe de ser. Apesar que, se você vê ali o jogo contra o City, até que é um futebol que jogou bem até, tá? E tinha seus momentos assim, mas é claro, precisava de tempo. Mas eu acredito que eles estão ficando cada vez mais impacientes, assim como no futebol brasileiro, que eles querem aquele imediatismo o tempo inteiro, né? O Enzo Maresca é diferente, eu acredito que foi só por bater de frente com a diretoria. Se não fosse por bater de frente, porque ele pediu contratações, a diretoria não trouxe as contratações. Acredito que se ele não tivesse batido de frente, ele não teria sido mandado embora. Até porque eu acho que ele vinha, assim, fazendo um bom trabalho, mesmo com o início de Premier League não muito bom. E Rubem Amorim já é uma questão também de bater de frente com a diretoria, e também porque ele tinha perdido o elenco completamente. Eu acho que ele não seria mandado embora mesmo sem o apoio do elenco, mas ele foi mandado embora principalmente bater de frente com a diretoria, né? Inclusive esqueci de citar no outro vídeo um fato de que Rubem Amorim foi bater de frente com a diretoria exatamente falando que ele não era um coach, né? Ele não era um coach. Inclusive ele falou isso na entrevista, né? Ele falou na entrevista que ele não tinha sido contratado para ser um coach, mas sim para ser um manager. Para quem não sabe a diferença, um coach é o treinador, basicamente, né? O treinador, ele só treina. Ele só treina. As contratações vêm, ele
vai treinar. Ele pode até pedir e alguém vai lá atrás, beleza. Agora, o manager não, ele tem que saber de tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo de quem é manager. O Unai Emery. O Unai Emery é um manager e ele basicamente, por exemplo, ele não colocou, eu esqueci o nome do garoto que era do Liverpool, o Elliot. Ele não coloca mais o Elliot em campo porque ele vê que não compensa, porque se ele colocar o Elliot em campo, eles vão ter que exercer a opção de compra. Porque vai bater as metas e tudo mais. E ele vê que é um jogador que não tem esse futebol que ele quer, então ele vê que não compensa. Então o que ele fez? Ele afastou o jogador, né? Então ele só paga um salário e depois, quando acabar o empréstimo, tchau, né? E é essa a função do manager. Ele não pensa só no futebol, ele pensa no elenco, ele pensa em financeiramente, ele pensa em tudo, né? Pensa assim, aquele jogador ele é bom pro meu estilo de futebol aqui, na tática e tudo mais, mas ele não vale o valor que será exercido em cima dele. Por exemplo, isso, né? Então, por exemplo, o Rubem Amorim pediu jogadores, falou, esse. Ele queria que trouxesse esses jogadores. E, de fato, a maioria dos jogadores nem são jogadores tão conhecidos, então acho que não seria tão difícil trazer. Mas a diretoria não ouviu, né? E acabou não trazendo, e ele queria para essa janela. Ele acabou batendo de frente com isso. E é basicamente por isso, né? Ele acabou batendo de frente, só que, deixando claro, defendendo o Manchester United nesse caso, desde Alex Ferguson, o único treinador que foi apresentado como coach e não como manager, porque todos os outros antes de Rubem Amorim apresentados foram apresentados como manager. Só o Rubem Amorim foi apresentado como coach. Ou seja, Rubem Amorim, acho que você não leu o contrato, tá? Deixando claro que eu peguei essa informação com o Fred Caldeira, só para não ter algum problema, tá? O Fred Caldeira que cara, futebol europeu, Fred Caldeira tá aqui no topo do topo, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo, tá? Novamente tentando fazer vídeos curtos e tá dando certo, tá? Bom, e é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Espero que seja sobre o futebol brasileiro, né? Estamos sendo Paulistão agora também. Vamos ver se a gente comenta um pouquinho sobre o Paulistão. Então é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado para quem assistiu. Um abraço.